E o Edu falou que eu falasse por que eu sou Vasco. Eu sou Vasco porque eu amo muito o Vasco, velho. Eu sou Vasco porque o Vasco é o time que tem história, é um time que tem história, é um time que nos orgulha da sua história dentro e fora de campo. Eu sou Vasco porque o Vasco é um time que lutou pelos direitos de negros e operários. Eu sou Vasco porque eu vi o Vasco brilhar com o Edmundo, brilhar, o Vasco ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e eu quero que meu filho veja isso também. Então, é uma satisfação enorme participar dessa live. Acho que principalmente para quem é off-Rio, né? Porque quem é off-Rio quase não usufrui dos Exato. benefícios. Renatão, fala aí as suas considerações também sobre sócio-torcedor. Fala, fica à vontade aí, sem tempo. Pode falar aí, meu irmão. Então, essa questão do sócio-torcedor aí é fundamental agora, né? Calhou dessa situação aí, bater num período muito ruim, num período que a gente mais necessita, que é a renovação do sócio-torcedor. Só que eu acho que a diretoria tem que pensar, a estratégia dela tem que focar nos torcedores off-Rio, né? Porque, assim, aqui no Rio de Janeiro, boa parte dos que fizeram o plano Caldeirão e fizeram o Colina Mais. Acho que foi 40% do número de sócios novos que entrou, 40% é do Rio e o restante é fora do Rio. Então, para quem é do Rio de Janeiro, querendo ou não, já vai ser vantajoso pelo critério da prioridade da compra do ingresso. Eu acho que o torcedor abraçou essa situação só de ter a comodidade de você poder adquirir teu ingresso com mais facilidade, sem ter aquela dor de cabeça sair para ir para São Januário. São poucos pontos de venda, então isso já facilita muito. Eu acho que é um ponto que faz o torcedor do Rio de Janeiro já renovar no automático, né? E aí fica a questão para quem é off-Rio. Por quê? O povo tem pouco benefício. Com essa situação de não poder mais ter mandos, venda de jogos, já é ruim, porque acredito que a diretoria deveria estar pensando em poder mandar um jogo fora do Rio para justamente beneficiar esse torcedor que é fora do Rio, né, o Camisas Negras, o pessoal que é do norte a sul. Agora ficou quase sem nada, e aí ela tem que pensar numa saída. Eu iria tentar, se eu estivesse lá, dar benefício nos produtos licenciados do Vasco, compra de camisa. Acho que seria um jogo de você reter a galera aí. A questão do valor, acredito que não seja muito difícil para a galera, porque são valores bem acessíveis, né? R$ 7,90 por mês, R$ 14,90 por mês. Eu acho que não fica tão difícil para todo mundo. Eu tô trabalhando assim na expectativa de saber que vai ter percas, isso aí eu acho que vai ser inevitável, como já está tendo, e estou trabalhando para a gente perder o menos número de sócios possíveis, né? O nosso canal lá, o Fala Vascaíno, com a ajuda de alguns amigos, já está nessa campanha aí da renovação, conseguimos 110 sócios, planos de sócio off-Rio para poder doar, estamos fazendo essa doação de 10 sócios por mês para a galera que é fora do Rio de Janeiro, para poder ajudar. Estamos buscando mais ajuda aí para a gente captar mais recursos para poder doar e ajudar os vascaínos fora do Rio. E acredito que esse deveria ser, assim, o pensamento da maioria, né? Quem tiver condição, sabe que tem aquele amigo lá que não tem condição, né? Um plano tão caro, né? Se não der para sustentar o plano de 2, 3, sustenta apoia com 50% do valor, faz um compromisso lá com o amigo, acho que é válido, vale a pena. Fala, Fábio. Eu posso fazer um comentário sobre, ratificando o que o Marcos falou aí, o Marcos Vinícius. Boa noite para o Marcos, saudações vascaínas. Eu falei na live que eu fiz com o Mineiro que, inclusive, uma coisa que me preocupa muito é o fato da falta de transparência da diretoria com o uso do dinheiro do sócio-torcedor, né? Além da questão do uso do sócio-torcedor, isso eu estou falando porque eu fui um articulador aqui na minha região do incentivo para o sócio-torcedor, para que a gente pudesse alavancar, pelo menos o meu papel na minha região eu fiz, e hoje pessoas que aderiram ao plano, elas têm essa preocupação
e essa reclamação. E Verdade. pessoas aí do Rio, o Renato falou muito bem sobre a questão, eu acho que foi você que falou sobre a questão off-Rio, de sócios torcedores que não são do Rio e não recebem os benefícios de assistir jogos, de ter desconto em ingresso e outras coisas que o torcedor do Rio tem, né? E aí eu entendo o que a reclamação do Marcos Vinícius nesse sentido, porque a diretoria deveria ter se preparado para isso. Quando percebeu o boom do sócio-torcedor, a diretoria deveria ter se preparado para isso, uma equipe qualificada, para que isso não estivesse acontecendo, né? Porque é um desrespeito com o torcedor. Mas, em todo caso, falar para o Marcos e para todos os outros que as eleições estão próximas, a gente não vai ficar com essa diretoria para sempre, está muito perto de mudar essa diretoria, né? Então, um incômodo que a gente está passando agora. Eu digo a gente porque eu tenho o mesmo sentimento que eles que estão passando aí, vocês no Rio, mas que isso não deixe os torcedores, principalmente do Rio de Janeiro, que são o coração, desmotivarem em relação ao sócio-torcedor. Sérgio, fala aí conosco, dá sua análise aí do que está acontecendo. Sérgio aí que viu o Roberto Dinamite jogar, viu o grande craque de mundo, Romário, e agora está passando esse perrengue. Dá até tristeza a gente lembrar desses jogadores aí. Mas o que acontece é o seguinte, cara, na minha opinião, a culpa não é dos atacantes do Vasco. A gente tem até um ataque, infelizmente ainda não está entrosado, mas a gente tem um ataque de respeito, porque ano passado a gente não tinha o Germancano, que é o finalizador nato aí. Esse ano a gente já tem, demonstrou que se a bola chegar, ele vai fazer o gol. O problema do nosso time era técnica e taticamente, nem técnica, taticamente o nosso time estava meio perdido. O Abel Braga estava tentando fazer com que jogadores que não têm características para o esquema tático dele jogassem. Infelizmente, o time chega pouco, com poucas pessoas, poucos jogadores dentro da área, contra esse time que a gente ganhou na Copa do Brasil. Pico. Não, Pico não. Altos. Esse último jogo. Não, esse último jogo. Foi o ABC. Não, Goiás. ABC, né? ABC. O último da Copa do Brasil foi o Não, Goiás. ABC. O ABC no Maracanã e depois o Goiás. O ABC. Isso, ABC. Até encontrei o Eduardo lá. Você via que os jogadores, o Pikachu ou o Henrique, iam na linha de fundo para cruzar para dentro da área, só tinha o Germancano e o oposto dentro da área, enquanto o time do ABC tinha 5, 6. Então, os meio-campistas do Vasco não chegavam no ataque para fazer número ali e chegar ali à conclusão da jogada. Infelizmente, o Abel Braga, como o Michel falou aí, estava perdido. O Digão também falou aí, estava perdido no campo, né, cara? Tu via o desânimo dele, ele não conseguia tirar mais dos jogadores ali o seu melhor. O esquema, parece que os jogadores não entendiam o que ele queria. E eu acho que a culpa não é justamente do ataque. Eu acho que é um todo ali, o meio-campo, que não chega ali para estar municiando ali nossos atacantes. Espero que o próximo técnico aí que chegue saiba explorar aí as características dos nossos jogadores para poder estar aí melhorando essa marca aí, que é uma marca vergonhosa para um time que é o clube que já fez mais gols em campeonatos brasileiros. Temos os 3 maiores artilheiros aí do campeonato. Infelizmente, é complicado aí para o vascaíno estar vendo essa marca aí, para estar manchando a nossa história. Então, o que eu acho pior nisso tudo é que a gente jogou com times fracos, né? O Goiás, até o Goiás mesmo, ele tem apresentado um futebol fraco. O Goiás foi eliminado na Sul-Americana nos 2 jogos, no jogo da volta e na ida, no Serra Dourada e também no Uruguai. Então, nós temos jogado com times fracos e não conseguimos produzir nada.
Vamos ver com a mudança do técnico aí, vamos ver se a gente melhora, porque não tem como. Já pensou a gente chegar no Brasileiro com uma pífia apresentação do nosso ataque, como tem sendo? E não é só o ataque. Não tem só o ataque. É os laterais que não cruzam bem, é o meio de campo que não apresenta nada, de condição do atacante sair livre, fazer um gol, receber um passe. Então é muita coisa aí que tem que melhorar para a gente poder alcançar o que a gente merece, né? Que a torcida merece gritar mais gols. Já pensou? É uma alegria quando sai um gol do Vasco. A torcida quase tem um troço, porque é uma comemoração que é difícil depois a gente conseguir de novo a comemorar. Mas vamos continuar o nosso bate-papo. Seguindo nessa mesma linha, o José Moreira vai na segunda-feira estar conversando aí com a cúpula do futebol do Vasco, que é o Mazuco, o Campelo, para poder começar a pensar nome de técnico, começar a pensar aí tudo que precisa ser alterado no Vasco, os jogadores que estão parados, os jogadores que estão no médico aí, há muito tempo no médico aí, a gente pagando esses jogadores, e tem jogador ali que a gente nem sabe se vai voltar a jogar e vai voltar a jogar bem. Então é muita coisa no Vasco, o cara tem que analisar, muito pepino na mão dele. Ele não seria o cara que eu escolheria, porque o Campelo falou para a gente que o vice de presidente era uma coisa ultrapassada no futebol, queria um gestor, e aí quando ele se viu com a corda no pescoço, ele chamou alguém para auxiliar e chamou alguém que teria verba para ajudar ele a estar no Vasco da Gama, para ajudar aí no setor do futebol. Eu queria saber o que vocês esperam aí do José Luiz Moreira na vice-presidência do Vasco, começando com o nosso Digão aí. O que você acha, Digão, do José Luiz Moreira na função de vice-presidente de futebol do Vasco? Edu, isso aí já é desespero do Campelo, você sabe, né? Que chegou o último ano do mandato e, infelizmente, a maioria dos últimos presidentes começa a cagar pau, desculpa a expressão. Aí começa a apelar para um, para outro. O José Luiz Moreira, que eu saiba, né, ele participou lá de 2015, o ano que a gente foi rebaixado, se eu não me engano. A gente foi campeão carioca. E, assim, ele tem muito tempo de Vasco, né? E dinheiro. E o que eu tenho para dizer sobre ele, cara, é o seguinte: eu espero que ele faça o mínimo possível para melhorar esse time. Claro que vai ter consequências. Eu espero que o Vasco não meta mais o pé pelas mãos com um negócio de grana, porque, infelizmente, com esse problema aí do coronavírus, Covid-19, está tudo estagnado. Por exemplo, o Brasileirão pode ser mais curto e menos cota de TV para os clubes. Eu estava vendo hoje no Sport TV sobre isso. E se o Vasco pegar mais dinheiro do que pode, aí vai vir a eleição no final do ano. E aí, como é que fica para 2021? O próximo presidente. Mas o Rojão, igual todo presidente novo que entra, fala, outro deixou, ninguém resolve. Isso é fato. Então, eu espero que ele não faça burrice aí, uma burrada aí maior do que o Campelo já tenha feito nesses 3 anos de Vasco, entendeu? A minha expectativa é essa. E eu espero que ele acerte o técnico. Valeu, Digão. E aí, Michel, te espera alguma coisa do José Luiz Moreira aí, o Zé do táxi? Cara, eu não espero muita coisa dele, não. Porque ele já vem da gestão do Eurico. O nosso Vasco está desse jeito aí por causa dessa gestão, cara. Claro que não foi só a dele, teve outras. Mas o grande problema foi essa gestão de Eurico. E ele vem dessa gestão. E aí, vamos pegar dinheiro com ele. E para ano que vem, vindo eleição, se entrar outro candidato, quem é que vai pagar? Vai ser a torcida de novo sofrendo. Porque ele não vai deixar de receber. Porque ele é oposição. Entrar outro de outra chapa. Então o cara que entrar vai ter que rebolar. Velho. Eu não espero muita coisa dele. Eu não espero, porque eu já tenho o pé atrás com ele por causa disso, dessa gestão do Eurico junto com ele. E eu não... Porra, ele nem teria vindo para o Vasco. Porque é aquilo que a gente estava falando. O Digão estava falando aí, e aí? O cara vem. O Vasco pega, vão botar que ele empreste 30 milhões ao Vasco.
Quanto que o Vasco vai pagar ele? Quanto que ele vai botar lá para o Vasco pagar ele? Então a gente vai continuar naquele vai e vem, a mesma coisa, todo ano. Todo ano. E esses caras são tudo. Eu tenho ele, eu não espero muita coisa dele, não. Então, vou mandar um salve aqui pro Edijan, cara, que está nos assistindo. Edijan, obrigado aí pela audiência. Logo, logo, tu vai ser convidado para estar aqui também, do nosso grupo lá do Mineiro Vascaíno, cara. Um abraço. Seja bem-vindo aí. Deixa seu comentário, já coloquei aí. Logo, logo aí o pessoal vai estar respondendo. Nosso amigão Sérgio Português aí, que já conhece o Zé do Táxi de longa data, de muito tempo aí, de estar votando no Vasco, de ver ele na chapa aí do Eurico. Vou pedir ele para falar um pouquinho. E também, vou deixar aqui uma pergunta para você, do Felipe Blum. Edu, por que o Bruno Gomes não joga mais nem o PEC? Vou deixar essa batata aí na sua mão. Então, vamos começar aqui falando do Zé do Táxi. Primeiro, mandar aqui um abraço para o Edian aí, que participou também lá da live do Mineiro, nosso amigo aí, que dá sempre uma moral aí para os canais aí que falam do Vasco. Falar aqui do Zé do Táxi. O Rodrigo e o Michel, eles têm uma opinião que não bate com a minha. O que acontece? As administrações do Eurico eram feitas pelo Eurico. O Zé do Táxi estava ali única e exclusivamente para ajudar, dar credibilidade para a administração. Então, o Eurico ele era um cara concentrador, entendeu, cara? Ele que mandava, ele que resolvia tudo. O Zé do Táxi ele ajudou o Vasco financeiramente. Inclusive tem aí uma pendência aí com ele, que o Eurico Miranda, em cima do laço, disse que, que o Vasco devia ao Zé, e está aí rolando aí na justiça, mas que deve estar resolvendo aí. E o Campelo, cara, estava indo pelo mesmo caminho que o Eurico. Ele estava na presidência, vice-presidência de marketing, o faxineiro, ele queria ser tudo no Vasco, e quem quer ser tudo, no fundo, não é nada. A gente vê aí o que ele está fazendo, afundando o Vasco cada vez mais. A torcida aí fez uma coisa que nenhuma torcida do Brasil e do mundo faz, que é transformar 30 mil sócios em 180 mil em 2 meses de campanha, 183, né? 183 mil. E eu acredito na ajuda que esse cara vai trazer. Ele já demonstrou que quer trazer a credibilidade do Vasco de volta. Ele disse que não vai botar dinheiro no Vasco. Ele disse que vai estar trazendo aí outros vascaínos ilustres aí que tem grana para estar vindo ajudar o Vasco, investir no Vasco. Eu acredito que ele vai fazer aí um bom trabalho, porque o Vasco precisa disso. O Vasco precisa de dinheiro e não tem credibilidade, não tem banco para emprestar. Aí o Carlos Leite era o único mecenas que podia estar ajudando o Vasco aí. A gente sabe como funciona. O Carlos Leite ele empresta a juros baixos, tá certo? Juros menor do que o mercado. Mas aí o Vasco tem que botar os jogadores dele para jogar. Então a gente fica preso aí na mão dele. O Zé Moreira dá esse aporte financeiro aí, essa ajuda que o Vasco precisa, cara. A gente precisa ter paz para passar esse ano, que é um ano conturbado de eleição. Todo ano de eleição no Vasco é isso aí mesmo. Tanto que a gente sempre passa sufoco, descemos aí na época de eleição. Eles falaram aí que